Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Hoje meu convidado, pela sua titulação, é professor titular do Departamento de Ortopedia, Traumatologia e Medicina do Esporte da Universidade Federal de São Paulo. Professor do programa de pós-graduação em cirurgia translacional da Unifesp também. Professor orientador do programa de pós-graduação em Ciências de Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador do programa de pós-graduação em Medicina Esportiva e Atividade Física, que é a modalidade de mestrado profissional. E além de presidente de várias sociedades, como a Sociedade Brasileira de Joelho de 97 a 98, Medicina Esportiva Ortopédica Brasileira de 2003 2004, a SLAD 2005-2006, Isacos 2011-2013, Sociedade Brasileira de Ortopedia 2019, ou seja, poderia me estender aqui se eu fosse realmente trazer tudo que o nosso convidado, Dr. Moisés Cohen, já fez. Então, doutor, eu gostaria primeiro de agradecer o seu aceite a estar nesse nosso projeto da MG Fisiocast, e aceitar o nosso convite mesmo, para mim, com a história que eu tenho com o senhor, é uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Realmente é um convite que me faz voltar a um vídeo, né? E eu sempre costumo dizer, tem certas coisas, certas partes que você sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Que você conviveu comigo dia a dia durante muitos anos, acho que mais de 20 anos, 20 e tantos anos. E realmente é um prazer para mim estar aqui, vendo você também numa carreira de sucesso aí. Tá ótimo. Doutor, vamos lá. Eu imagino um paciente que necessite encontrar um ortopedista no Brasil, ou ele sempre faz a pergunta, quero encontrar alguém melhor, especialista em joelho que eu possa. E ele vai para as pesquisas dele, comenta com alguns amigos, ou perguntando, você tem alguma indicação de ortopedista bom de joelho? Estou com um problema de joelho, e encontra um nome chamado Dr. Moisés Cohen, né? Olha o teu currículo ali e fala, não é para mim não, esse médico aí acho que não é para mim, acho que eu vou ter que procurar uma outra alternativa. E na realidade, todos que o conhecem, doutor, não só reconhecem a sua competência, literalmente, mas se apaixonam pelo ser humano que o senhor é. E eu falo isto sem demagogia. Tá? Talvez alguns que nos conheçam falem, ele está puxando o saco do Dr. Moisés lá, não sei o quê. E eu falo sem demagogia. Então, quer dizer, o senhor consegue perceber a admiração que as pessoas têm pelo senhor? Olha, Maurício, é interessante isso, porque hoje, com o Dr. Google, os pacientes vêm já muito informados realmente de quem a gente é, do que faz, do que fez, e eu acho que isso só aumenta a nossa responsabilidade. Eu não sei, talvez pela minha personalidade, pela minha maneira de ser, eu não consigo subir nos tamancos, né, como se usa a expressão. Eu procuro ser, e naturalmente sou, a mesma pessoa de sempre. Eu não acho que eu tenha mudado, eu não acho que o fato de ser um pouco mais conhecido tenha transformado. E eu não sei, às vezes essa admiração que as pessoas sentem, como você colocou, não que eu sinta assim de forma explícita, mas às vezes de forma até indireta, ou por alguma mensagem que um amigo, encontrei fulano, falou bem, encontrei ciclano, e é muito gostoso, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que eu faço isso de forma forçada, é meu dia a dia, é a maneira de ser, e sempre me deixou feliz, e é assim que eu pretendo continuar a ser. Então essa admiração que você coloca, eu fico feliz até da sua colocação, mas não é algo que mexa com a minha cabeça. Eu fico contente, fico feliz, mas de certa forma não é uma coisa que me transforma. Muito legal. E para isso, talvez as pessoas olhando assim o grande profissional que o senhor se tornou
dentro da ortopedia brasileira e internacional, né? E talvez poucos conheçam a sua história, a sua real história, né? Quer dizer, eu posso falar de carteirinha, né? Quer dizer, o senhor nasceu em São Paulo no dia 7 de janeiro de 1954 e ainda muito jovem, com 12 anos, já ajudava a sua família, trabalhando como office boy e balconista, né? Exatamente. E decidiu seguir a medicina por uma questão de ajudar um dos seus 4 irmãos, o Sérgio, né? Que tinha uma doença que, no fundo, o senhor acompanhou muito novo e acabou motivando o senhor, né? Nos fala um pouco desse período da sua vida, doutor. Seus pais, seus irmãos, a sua infância e adolescência. Eu acho que eu posso dizer que foi uma infância boa, feliz, porque foi simples. Era uma infância onde eu jogava futebol na rua, tinha amigos. Hoje, olhando de forma retrospectiva, realmente a gente vê que não é hoje tão usual. Mas é verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos para 13 anos, como office boy, como balconista, relacionamento com pessoas, era uma loja de roupas, eu gostava muito de lidar com pessoas. E o fato de eu escolher a medicina como profissão, só mais tarde eu fui entender, fui enxergar que isso talvez tivesse realmente uma relação com o meu irmão, que infelizmente vinha a perder quando eu estava no primeiro ano da faculdade, ele tinha 14 anos de idade, mas no afã de querer achar uma solução, achar para ele sarar, enfim, era uma doença onde ele tinha algum retardo mental, enfim, e isso de certa maneira me envolveu, porque eu era o irmão mais velho, filho mais velho, de uma família de 5 irmãos, e a minha mãe, eu sendo mais velho, acompanhava a minha mãe com o meu irmão nas filas de NPS, enfim, de hospitais públicos, que é o que a gente procurava naquela época. Isso veio marcando, claro que isso ao longo do tempo vai marcando um pouco a vida da gente, e isso sem dúvida foi um gatilho para que eu pudesse escolher a medicina como profissão, uma vez que na minha família não tem médico, nunca teve médico. Meu pai é um imigrante que veio para cá com 4 anos de idade, de Beirute, e na vida ele era mascate, ele vendia na rua, vendia roupa, enfim, como tantos outros imigrantes vieram na época e fizeram a mesma coisa. Mas era difícil, né? Era difícil sustentar. A gente estudei do primeiro primário, tinha bolsa para estudar num colégio israelita, no Cambuci, e depois escola pública, né? Toda a vida minha, ginásio, colegial, escola pública. Eu trabalhava de dia, estudava de noite, e minha vida sempre foi muito boa. Quer dizer, eu não tomo isso como lamento, mas eu me lembro de coisas que acabam ficando até hoje engraçadas. Eu, por exemplo, eu costumava economizar o dinheiro do passe, que era passe escolar, né, que a gente tinha. Eu negociava o passe e pedia carona na Avenida Lins Vasconcelos. Naquela época não tinha tanta coisa ruim como tem hoje. E aí as pessoas davam carona para mim, para meus amigos, e com esse dinheirinho eu juntava, ou eu comia pastel lá no Largo do Cambuci, ou eu juntava o dinheirinho para de domingo à tarde ir no Cine Riviera, que era um cine que ficava na Lins Vasconcelos. E eu fazia isso muito bem, assim, era uma coisa boa, não era uma coisa que eu fazia com sofrimento, nada disso. E aí foi a infância, né? Sempre com essa marca, talvez, desse meu irmão que eu vinha perder, era uma coisa que realmente talvez tenha me motivado para entrar na medicina. Muito, muito interessante, né? E em 72 aí, quando o Sérgio acabou os deixando aí, né? O senhor estava ainda no primeiro ano de faculdade, né? E na realidade o senhor se formou em 77, né? Na PUC de Sorocaba, né? Isso aí. Que
que realmente foi uma experiência interessante, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas, como o coral, alguma coisinha nesse sentido, nós vamos chegar lá. Mas, na realidade, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que deve ter sido um período nesse momento muito difícil, porque o senhor acabou tendo que se afastar um pouco da família, ficando para se deslocar até lá, né? Então eu pergunto, quais foram as suas dificuldades mesmo e como imaginava a sua carreira de médico? Porque a gente passa por altos e baixos e fala, meu Deus do céu, como é que vai ser isso daqui para frente? Será que eu vou conseguir? Como é que o senhor vê isso? Eu nunca sofri, Maurício. Eu sempre fui uma pessoa muito persistente nas minhas propostas. Quando eu prestei vestibular, eu fazia colegial à noite, fazia um cursinho de manhã como bolsista no cursinho e trabalhava à tarde, sendo que no segundo semestre eu já procurei trabalhar menos para poder estudar. Aí entrei direto na faculdade, mas era uma faculdade particular. E agora, né? Eu não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula. Aí eu tive um tio que me ajudou e um amigo, o Gabriel, que me ajudou, pagou a matrícula da faculdade e eu fui a campo. Eu ouvi falar que o Rotary dava bolsa e eu fui atrás da tal bolsa. E eu me lembro até hoje que, como eu conhecia muito bem o centro da cidade, porque eu andava lá, Rua Boa Vista, 15 de novembro, tinha um advogado que era do Rotary e ele era o caminho para fazer a entrevista para conseguir bolsas. E eu fui lá atrás desse advogado, me lembro até hoje o nome dele, doutor Levínio, não é um nome muito comum, e ele me entrevistou, quer dizer, eu falei quem eu era, o que eu fazia, como era a minha família e tal, e eu consegui essa bolsa do Rotary, que depois de 5 anos de formado eu vinha pagar mensalmente para um outro estudante, para um outro carente. E quando eu fui para Sorocaba, eu tinha que morar em República, eu tinha que viver, eu não tinha carro, e aí eu tive que dar aula. No começo, primeiro semestre, era muito ruim, porque estava careca, então ninguém aceitava para dar aula, aquele moleque de 18 anos para dar aula onde? No segundo semestre eu consegui um emprego num curso que se chamava Madureza naquela época, não era supletivo, era curso de Madureza. Então à noite eu dava aula no Madureza, dava aula de biologia. No ano seguinte eu consegui um espaço num colégio que recém havia aberto em Sorocaba, um colégio da sociedade melhor de Sorocaba, privado, Colégio Veritas, e eu fui dar aula. Eu tentei imprimir no colégio a forma de dar aula que eu dava no cursinho. Aí depois fui dar aula em cursinho para vestibular também. E era muito diferente, porque eu era um garoto de 19 anos dando aula para pessoas de 15 anos, 16 anos que eram do colegial. Então a diferença era pequena. E por isso eu era muito convidado para ir nos bailes de debutante da cidade, né? Ficava de fim de semana para ir no baile. E aí eu dei aula em colégios, e com isso eu fui me mantendo, eu fui me virando. O colégio era longe, eu tinha colegas de repúblicas, o Neumar, que me emprestava o carro, eu saía às 6 horas da manhã, dava aula nesse colégio, depois eu voltava 7h30, 15 para as 8, para pegá-los para ir para a faculdade. E assim foi meu começo, eu fui me virando, fui realmente conseguindo me manter. Montei cursinho com mais 2 amigos, sócios. Aí foi um curso grande na época, chamado curso Equipe, que eles meio que viram a gente tendo sucesso e colocaram assim um aperto. Ou vocês vendem o cursinho para nós, ou nós vamos dar 1 ano de aula de graça. E a gente, logicamente, com receio, eu estava no 3º ano da faculdade, acabamos vendendo, mas isso foi meu business na época de faculdade. Fiz propaganda de remédio, era propagandista em fim de tarde, pegava uma malona pesada, cheio de remédio em amostra, para ir nos médicos, que eram meus professores, então eles me atendiam no fim de tarde. Enfim, fui tocando a vida, mas nem por isso eu deixava de jogar futebol com meus amigos. Eu tentava fazer 1000 coisas, tudo que todo mundo fazia. Tinha o show de medicina, eu participava do show, eu cantava, eu fazia peça.
Enfim, minha vida sempre foi corrida, como continua sendo até hoje, graças a Deus, mas sempre muito motivado. Eu sempre, nunca fui de me lamentar, fui sempre a correr atrás e, graças a Deus, consegui tudo que eu desejei, eu consegui, graças a Deus, na minha vida. Eu posso dizer para o senhor que eu sou uma testemunha das coisas que acontecem com o senhor não se lamenta mesmo. É impressionante a capacidade e a espiritualidade que o senhor tem de lidar com as adversidades, né? Quer dizer, para mim foi e é uma lição de vida, porque eu tenho, o senhor sabe disso, já me conhece também, eu tenho uma característica um pouco mais de sofrimento. É incrível como eu dou um pouco valor maior para as coisas do que elas realmente são. E o senhor me trouxe muito equilíbrio com essa questão que o senhor sempre falou de não se lamentar, olhar para frente. Amanhã é um novo dia, as dificuldades acontecem. E daí, diante dessa questão, desse momento do senhor, o senhor tinha duas paixões, né? Que o senhor até descreveu uma delas aí, mas é o seguinte, que é o esporte. O esporte sempre foi uma paixão, sempre foi uma coisa que lhe acompanhou. E também sabia que o senhor cantava em casamentos de festas judaicas, né? Então, como é que eram essas duas paixões do senhor, o esporte e o canto? O esporte, sim, paixão sempre. Eu fui sempre peladeiro, jogava na rua, eu cheguei a jogar futsal no Clube Atlético Ipiranga. Eu sempre gostei muito de esporte. Isso me levou para a ortopedia, sem sombra de dúvida. Como todo estudante de medicina, eu passei pela vontade de ser cardiologista. Eu vinha para São Paulo dar plantão na UTI naquela época, na Beneficência, e não tinha esses equipamentos de hoje. Você ficava acordado em cima do paciente. Passei por neuro, mas no fundo eu acabei indo para a ortopedia pelo esporte. Cantar foi uma coisa interessante. Na verdade, é uma coisa boa que acabou virando para mim uma necessidade, uma ajuda muito grande, porque desde os 15, 16 anos, a gente cantava no coral de sinagoga, nas festas judaicas, em casamentos, e depois disso, isso foi se tornando uma necessidade, porque eu ganhava para cantar. Então isso me ajudava demais na faculdade. Eu às vezes vinha de Sorocaba no sábado, tinha casamento, naquela época era concentrado numa sinagoga na Rua Bela Cinta, era o lugar que mais tinha casamentos, e aí tinha às vezes 2, 3 casamentos de sábado, tinha mais uns 3, 4 de domingo, e a gente participava desse casamento. Nas festas judaicas, eu também cantava no coral, e a gente ganhava durante a faculdade inteira. Quando eu vi que eu tinha alguma autonomia no fim da faculdade, eu já dava plantão, tudo, aí eu continuei cantando, mas aí já não mais por dinheiro. O dinheiro que eu receberia a gente deixava para pessoas que tinham mais necessidade no coral, mas eu gosto. Na faculdade mesmo eu participava do coral da faculdade, e era muito engraçado, porque na minha turma tinha um monte de colegas que queriam cantar no coral, mas eram muito desafinados. Isso então nos motivou. Naquela época tinha um programa na TV Celso, Canal 9, e tinha um coral chamado Coral dos Bigodudos, que só cantavam besteira. Aí eu resolvi aproveitar esses colegas de turma e criamos o tal Coral dos Bigodudos, que só cantava besteira. Você pode imaginar o que estudante de medicina pode aprontar com isso. E isso virou hoje na Faculdade de Medicina de Sorocaba uma instituição. Então, eu fui recentemente dar aula, todo ano eles me convidam para dar aula, eu vou com muito prazer, e foi muito legal, porque eles sempre me presenteiam, o pessoal do coral senta na primeira fila, me deram uma camiseta do coral, uma placa. Então é uma coisa que virou institucional ali dentro da faculdade, que apareceu absolutamente sem compromisso. Mas eu gosto de cantar. A minha esposa às vezes fica brava, né? Mas eu gosto do microfone, de um karaokê, eu gosto. Se canto bem já é outra coisa, mas eu gosto. Mas eu falo assim, até a sua esposa Estelita, uma querida também, ela pode até ficar brava, mas assim que o senhor começa a cantar, ela olha para o senhor com uma admiração, ela já gruda, sim, ela já fica pertinho, e eu sei que ela foi uma grande companheira sua
ao longo da sua jornada. A gente sabe... Ela não é, foi, ela é. Na verdade, não, eu não tenho dúvida. Foi o meu mais forte pilar, porque eu tinha muitas histórias, né? Então, a gente vivia apertado, tudo. E ela sempre do meu lado, sempre entendendo as coisas. Ela que criou minhas filhas, porque eu dava plantão que nem um louco para poder manter a casa, para poder viver direitinho. Então ela que criou as meninas e sempre ela fazia força para mostrar a minha presença, que na verdade não era presença, era uma ausência, mas ela batalhava bastante nessa linha. E minhas filhas acabaram seguindo medicina, com certeza, porque ela sempre me valorizou, sempre me vendeu essa imagem para minhas filhas, né? E culminou isso quando eu fui para fora, em 1984, mas tem muita história. Eu, quando estava na residência, quando eu casei, eu estava ainda terminando a residência e dava plantão no Jabaquara, um hospital na época recém-criado, e ela grávida da Camila, barriguda, ela ia comigo, dar plantão, e ela dormia, passava a noite naquela cadeira do papai que tinha na sala de repouso, e eu dando plantão ali. Então, são histórias que não dá para esquecer, são histórias que realmente a gente, olhando para trás, vê que se isso não fosse verdade, eu não seria nada do que eu sou hoje. Realmente, eu valorizo muito. Quando eu fui para fora, então, foi uma loucura, porque eu fiquei quase 6 meses, minha filha menor tinha 3 meses, a Karina nasceu em outubro, e em dezembro eu fui embora eu e Deus, com $3.500 no bolso para passar quase 6 meses, quer dizer, uma coisa absolutamente hoje inconsequente, né? Ninguém faria isso, nem eu faria isso, porque eu não tinha ideia das coisas, mas eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça, eu sabia que artroscopia era uma coisa que estava começando no Brasil, e aquilo seria um futuro, era uma coisa diferente, e eu sempre procuro dar esses conselhos a quem eu posso, quer dizer, fazer o trivial, entrar numa boa faculdade, ser um bom aluno é muito legal, vale muito a pena, mas você fazer o que os outros não fazem, fazer a diferença, isso é realmente o que vai te levar para um patamar melhor. E eu enxerguei isso. Aí eu fui, e na primeira semana, primeiro fim de semana, quando eu cheguei, primeiro que eu passei, tinha sido criado o Epcot. Vai lá em Epcot conhecer os laser, não existia laser, nem sabia o que era laser. E tem um show de laser, aquele monte de luz verde em cima do lago, aquilo para mim não teve a mínima graça, era como se eu estivesse vendo tudo em preto e branco. Eu via as pessoas alegres, felizes, e eu estava sozinho lá. Aí eu fui para Boston, começava meu estágio no dia 2 de janeiro, e era frio, era escuro, 3 horas da tarde já era noite. E quando foi a primeira sexta-feira, o meu professor falou, have a nice weekend, see you Monday, né? Tenha um bom fim de semana, eu te vejo segunda. Aí bateu um desespero, eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou agora? Aí eu só chorava, eu estava numa pensão, bem em frente ao pronto-socorro do MGH, Mass General Hospital, e num quarto junto com um cubano, que era um paciente, era um jovem paciente, uns 30 e poucos anos, do hospital Mass General Hospital, ele estava lá fazendo um tratamento de câncer cerebral e fazendo radioterapia lá, né? Ele estava fazendo isso. E ele era o meu companheiro de quarto. E aí eu procurei, naquele momento, alguma coisa em comum com alguém. Falei, eu vou numa sinagoga, vou ver se acho alguém. Eu fui na maior sinagoga de Boston, tinha neve até metade do portão, não tinha absolutamente ninguém lá. Aí voltei no dia seguinte, insisti, porque eu estava desesperado. Eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui, né? Vim lá do fim do mundo, não tenho onde cair morto, o que eu estou fazendo? Deixei minha família. E aí você vai encontrando o suporte, as muletas. Conheci um casal de médicos na sinagoga no dia seguinte, tinha um bar mitzvah, eles me convidaram. Enfim, para encurtar a história, eles acabaram indo na segunda-feira lá, a residente, levou a chave do apartamento, falou assim, olha, estamos indo para a Califórnia, que minha irmã vai casar,
vamos ficar 2 meses fora, queria que você ficasse no meu apartamento. Mas Uau. como assim? Você me conhece. Então é uma coisa que é difícil explicar. É difícil explicar. A vida é isso. Eu acordava cedo, tomava café no hospital para poder tomar café, comia no hospital, aí dava uma enrolada para poder comer na janta no hospital. E no fim de semana era uma festa, porque era meu fim de semana onde eu comia no Kentucky Fried Chicken, lá, o frango. KFC lá. KFC que eu gostava. Então foi isso, na verdade, e com tudo isso, por que eu estou falando disso? Porque nesse tempo todo, a minha esposa segurou toda essa barra com as minhas filhas. Foi uma coisa assim espetacular, espetacular. Eu nunca escrevi diário na minha vida, mas lá eu resolvi comprar um caderno para escrever o que eu fazia todo dia. Escrevia naturalmente o que eu fazia todo dia. E quando eu mudei, depois de um tempo, estava arrumando ainda, eu chego um dia em casa, estava minha esposa, minhas 2 filhas, sentadas no chão, as 3 chorando. Eu falei, o que aconteceu? Estamos lendo o diário aqui. Uau. Então, sabe, são coisas que a vida te proporciona, e que hoje eu valorizo cada detalhe desse, cada coisinha, cada movimento, e tudo isso veio em função de você falar da Estelita. Então, ela realmente é minha guardiã, até hoje. Se você perguntar para mim o nome do gerente do banco, eu nem sei. Então, enfim, são coisas que realmente marcaram minha vida e com certeza vão marcar para sempre. Não, eu acho que era importante, gosto muito dela, e porque eu até usei uma expressão, até falou assim, foi, não, você falou, Por que eu falei foi? Porque isso que o senhor contou da residência foi uma coisa que me marcou muito, né? Dela grávida, dormindo ali, acompanhando o senhor na residência. Então, por isso que talvez eu tenha usado essa expressão, porque para mim remete um pouco, nesse momento, está sempre presente ali, né? E a gente sabe que ela está sempre presente, né? E deixo aqui meu registro de admiração muito grande por você, Estelita. E que bom que você esteve do lado dele e está do lado dele por muito mais tempo, se Deus quiser. Obrigado por todos nós e por tudo que você fez pelo nosso relacionamento aqui, meu e do Dr. Moisés. Dr. Moisés, o senhor falou que o esporte o incentivou a ser ortopedista, né? Então o senhor se especializou em ortopedia na Santa Casa, né? Pavilhão Fernandinho, né? E foi mestrado no programa de pós-graduação da Unifesp, né? Que nós vamos falar um pouquinho depois de algum momento do senhor da Unifesp. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se eu já fiz ao longo da nossa jornada aqui. O senhor imaginou, eu sei que ambição, expectativas é muito importante na vida, mas o senhor imaginou, novamente, sem demagogia nenhuma, ser o ortopedista que o senhor é, com essa autoridade que o senhor tem? Não, nunca imaginei que eu poderia alcançar tantas coisas como eu alcancei. Presidi Sociedade Mundial de Joelho e Trauma do Esporte, latino-americana, enfim. Às vezes eu olho para trás e falo, mas como que eu consegui um negócio desse? Porque foi num momento que eu não tive padrinho, né? Ninguém me puxou pela mão, ninguém me levou a cargos. Isso foi acontecendo naturalmente. De verdade, eu nunca imaginei, jamais imaginei. Não, e o esporte, como fez parte disso, né, o senhor acabou se tornando, como eu usei a expressão aqui, uma das maiores autoridades em lesões esportivas no Brasil e fora do Brasil. O senhor é, sim, uma autoridade. Então, sempre que há a necessidade de alguém fazer uma pesquisa sobre uma determinada lesão esportiva, o seu nome está sempre ali no alto para tentar pegar uma opinião. Não é fácil se expor a isso, né? Quer dizer, muitas vezes o senhor tem que expor a realidade do que é ortopedia sem nenhum tipo de fantasia ou de mágicas em cima daquilo e acaba se expondo um pouco nesse sentido, mas ao mesmo tempo isso lhe motivou a idealizar o CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp, que o senhor fundou em novembro de 1997, que foi talvez a sua porta de entrada ali um pouco mais dentro da Unifesp, né?
Então, eu queria que o senhor falasse um pouco do SET, que é um grupo de médicos, né? Eu pude participar, mas a ideia é que o senhor realmente comente sobre essa capacidade do senhor de agregar pessoas, ir nos departamentos de ombro, trazer uma pessoa de ombro, do pé, do quadril, da coluna, né? E agregar, quer dizer, como foi fundar o SET? Por que fundar o SET? Na verdade, a medicina do esporte vinha crescendo muito, né? Eu estou na Escola Paulista desde 1985 e eu entrei lá, interessante, a convite do professor Laredo, né? E ao mesmo tempo a convite de uma senhora que era presidente de uma associação de hemofílicos, porque como eu fazia artroscopia e tinha casualmente operado 1 ou 2 hemofílicos, ela veio à minha procura para fazer esse atendimento e eu fiz por muitos anos, atender os hemofílicos na Escola Paulista. Mas claro que meu lugar era ortopedia e aí eu fui crescendo na ortopedia. Quando eu fui convidado a montar a medicina esportiva, de repente eu me vi com uma responsabilidade, feliz por ter esse reconhecimento, mas na verdade eu falei, bom, eu preciso de médico que goste ou que conheça esporte. E eu preciso de paciente. Onde eu vou buscar atleta para poder atender e para poder dizer que eu faço medicina do esporte? Então foi uma somatória de coisas que eu fui trabalhando em minha cabeça e aí eu realmente fiz isso. Eu fui em cada grupo, peguei os terminandos da residência que tinham afinidade com o esporte ou de alguma maneira praticavam o esporte e eu fui buscando cada um deles. E montei um time que, modéstia à parte, hoje é um time de referência nacional e internacional, não só médicos, mas valorizando também a parte da reabilitação, de fisioterapeuta, do qual você fez parte e foi coordenador há muito tempo. E isso foi nos dando uma abertura. Como é que eu ia ter os atletas? Não tinha outro jeito de ter atleta que não fosse em algum lugar público. Foi aí que nós fomos trabalhar, a convite na época do secretário de esportes, que era o Marcos Arbeitman, no centro do Ibirapuera, ali no Constâncio Vaz Guimarães, atendendo os atletas que moravam lá, num tal de projeto futuro, atletas que não tinham recurso e moravam lá em aposentos, e desses atletas tinha alguns conhecidos, alguns poucos conhecidos, medalhistas que foi uma diferença muito grande para o nosso grupo, né? Então é a Maga, a Jadel, a Vânia, a Estia, a Fabiana, a Miriam e tantos outros que você conhece. E disso cresceu, o SET realmente veio num crescendo muito grande e hoje eu acho que é meu maior legado dentro da vida acadêmica, da vida universitária, é eu poder ter um departamento, uma disciplina de medicina do esporte, que já não é mais só trauma do esporte, com residência, com pós-graduação, que é justamente o núcleo do SET. Muito, muito legal. E eu queria fazer uma pergunta interessante, né? Porque dentro desse momento do Projeto Futuro, principalmente, onde a gente começou a ter, o senhor e o SET começou a ter uma aproximação mais forte com esses atletas de elite ou promessas, assim. Até nós tivemos 2 convidadas que já participaram aqui do nosso podcast, que não há como não citar o seu nome, né? Então, a Magic Paula e a Milene Domingues, Duas queridas. Duas queridas e falam do senhor com emoção, mais uma vez, como eu falei, com admiração pelo ser humano que o senhor é. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é tratar e ter no seu hall de pacientes atletas? Naturalmente que eu vou esquecer de algum, mas se eu pega Raí, Paula, Milene, Jadel, ai meu Deus, Denilson, nosso saudoso Rincon, quer dizer, como, né? Até você que está nos assistindo aí, vocês vão aproveitar e ver um videozinho de algumas pessoas que passaram na mão do Dr. Moisés.
Moisés, como é isso? Eu sei que dá uma satisfação, porque eu acabei pegando uma rebarba aí na fisioterapia e atendendo na fisioterapia pacientes que são seus, que o senhor atendeu e o qual me orgulho muito e sou grato por isso. Como é isso, doutor? Olha, Maurício, tratar de atletas, primeiro é um prazer muito grande de você poder ser escolhido para tratá-los. Segundo, é o estresse da responsabilidade, porque nós não estamos falando de pôr alguém para caminhar, estamos falando de alguém que tem que lutar contra si mesmo no esporte individual ou que tem que participar do esporte coletivo, mas sendo sempre um atleta de alto rendimento. Então, é claro que a responsabilidade é grande, mas eu acho que é um privilégio poder tratar dessas pessoas, poder conhecer essas pessoas. Todos são extremamente vitoriosos, determinados, e a gente aprende muito com essas pessoas. Então, com essas que você citou e tantas outras atletas, é um estresse, não vou dizer que não. A gente tenta ser o mais natural possível, eu procuro de verdade não fugir da minha rotina, nenhuma concessão, é igual, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tratamento exatamente igual a todos. Mas eu não vou dizer que não é um estresse, é uma responsabilidade e a gente passa a torcer, independente do time, ou do clube, do que for, você passa a torcer por cada uma desses esportistas. Tendo que assistir luta de MMA 2 horas da manhã, que eu nunca assisti, tendo que participar de um monte de coisa, porque você torce pelo atleta a cada momento que ele está praticando esporte. Né? É muito legal. Eu presenciei alguns momentos que a gente estava assistindo atletas que tinham sido tratados, né, e estavam retornando ao esporte de alta performance, a gente olhando aquela imagem, ai meu Deus do céu, com uma expectativa, a gente sofre um pouquinho, mas é muito legal também ver o sucesso, né? Doutor, é o seguinte, uma frase, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é uma realidade. Essa é uma frase que todos nós que convivemos com o Senhor aprendemos a ouvir do Senhor isso. E com essa frase, o Senhor idealizou, né, a criação em 1999 e fundou o Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte, que marcou forte uma época, né? Não só para ortopedistas, mas para médicos do esporte, para fisioterapeutas, quer dizer, foi uma vida e talvez seja ainda uma vida, né? Nos fala um pouquinho do Instituto Cohen. Bem, o Instituto Cohen era para mim um sonho, realmente, né? E essa frase, sonho que se sonha só, é só um sonho, isso realmente é o que me define. E, contrariamente ao que muitos imaginavam, que eu era alguém egoísta, só pensava nas minhas coisas, quer dizer, eu nunca fui assim. Eu só tenho, modestamente, sucesso porque eu divido isso. Então, dividir é multiplicar, e é isso que eu procuro fazer e levar às pessoas. Quando eu quis montar, na verdade, eu tinha isso como um sonho, de ter no mesmo espaço a pessoa chegando machucada, podendo ser tratada, operada, reabilitada e voltar à atividade. Então, essa continuidade me fez criar o Instituto. Eu viajei, toda vez que eu ia para congresso, eu viajava, visitava clínicas. E eu me lembro que, na época, a que mais me impressionou foi uma em Celebration, na Flórida. Eu me baseei muito nessa clínica. Por quê? Porque era uma clínica que, já naquela época, cultivava a saúde, não a doença. Não era uma clínica de doentes, era uma clínica que valorizava a saúde e atendia, tratava, operava e terminava fazendo uma reabilitação numa quadra de tênis que tinha no último andar desse hospital. Então eu me baseei muito nisso e foi baseado nisso que eu criei o Instituto Cohen, do qual você participou antes que eu, da fundação, porque você acompanhou obras do Instituto. Tem fotos que eu não tenho da fundação do Instituto, e a partir daí eu acho que realmente eu me realizei profissionalmente, e comigo, com certeza, muitos médicos, fisioterapeutas também puderam se realizar. Não, e
marcou muito a minha vida, e não só do Instituto Cohen, mas de estar ao seu lado. E realmente, para mim, foi uma oportunidade grande da gente construir sem nenhum tipo de modelo existente no Brasil, e que a gente sabe que não foi copiado, que eu quero dizer, mas na realidade ele foi pego como modelo para outras clínicas que acabaram desenvolvendo isso aí. Então, acho que é interessante a gente compartilhar isso e levar. Antes de nós entrarmos especificamente só numa área que refere-se realmente à ortopedia e à fisioterapia, para a gente levar aqui o objetivo do podcast, que é realmente desmistificar um pouco. A gente não está aqui para falar nada de coisas técnicas de fisioterapia, mas é tentar levar e deixar esse vídeo que para daqui 5, 10 anos possa ser visto novamente com o mesmo valor que ele está sendo visto hoje, né? Então essa que é a ideia. Então eu queria falar rapidinho, antes de entrar nesse ponto, sobre família, né? O senhor já se emociona, que eu já sei. O senhor é casado com a Estelita Cohen, tem 2 filhas que se tornaram médicas ortopedistas. Camila, especialista em joelho, casada com Johnny, né? E a Karina, casada com Arthur, além de 4 netos, Pedro, Felipe, Mário e Rodrigo. Esse é o Porto Seguro? Com certeza. Com certeza. Família, para mim, é a coisa mais importante que a gente pode ter na vida. Não abro mão de conviver com eles a todo momento que posso. Fim de semana, durante a semana, quando dá, enfim. E eu sou muito feliz, né, nesse aspecto, muito, muito feliz, porque ter a esposa, ter minhas 2 filhas seguindo, apesar de eu ter aconselhado, quando a Camila estava no 3º colegial, eu falei, por que você não vai fazer fisioterapia? Porque foi exatamente o ano que eu abri a clínica. E aí eu recebi uma resposta que nunca mais eu dei palpite. Ela me falou, pai, você acha que eu não tenho competência para fazer medicina? Porque eu estava estimulando ela a fazer físio, que era um curso mais rápido para poder tomar conta da clínica. E aí não só fizeram medicina, fizeram ortopedia, no mesmo lugar que eu fiz, que era na Santa Casa, no Pavilhão Fernandinho. Enfim, eu acho que isso para mim é um pagamento, na verdade, um reconhecimento. Apesar de eu ter sido mais ausente na infância delas, mas de uma valorização do meu trabalho, daquilo que a gente faz. E é muito bom. Neto, então, a gente acha que nunca vai ser amor de filho, nunca vai ser suplantado na vida. São grandes as emoções que a gente tem. E quando vem o tal do neto, aí é uma coisa louca, porque você vê a continuidade, a sua continuidade ali. E realmente eu me alegro muito quando estou com eles, tudo que eu posso, sempre que posso estar junto, é muito gostoso escutar. Vovô, vamos, me arruma ingresso para ir no jogo, vovô, vamos sentar para comprar aqui no Mercado Livre, não sei o que eu quero. Então é muito bom, é muito bom. Família para mim é o segredo de tudo. Tenho 2 filhas maravilhosas, 2 genros espetaculares. E é isso que a gente deseja para qualquer um, que você possa ter nos seus filhos ou filhas, enfim, um parceiro, uma parceira como eu tive. Então, é isso que a gente deseja, e eu acho que as 2 são muito felizes também, e eu fico feliz por elas. Muito feliz também. Naturalmente, nós precisamos então falar um pouquinho só de ortopedia, da fisioterapia, que na realidade não é essa a intenção, mas é o seguinte: como o senhor vê ao longo desses 40 anos, né, de profissão, a evolução da ortopedia? Ou seja, o senhor já imaginou algum dia que o senhor faria uma prótese de joelho por robótica? Quer dizer, como é que o senhor vê a evolução nos últimos 40 anos que o senhor esteve na ortopedia? A evolução é uma coisa realmente impressionante, né? Eu até tenho sido convidado para falar sobre inovação, como a tecnologia interferiu no tratamento dos atletas de alto rendimento. E é muito interessante, porque a gente, quando se começa a fazer parte da história, você começa a ficar preocupado, mas a história é isso mesmo.
Sinal que você está aqui. Eu venho de uma época onde eu aprendi a fazer cirurgia aberta, incisões enormes, aí artroscopia, quando fazia menisco, aquela coisa pequena. Quando em 87 falava, não, dá para fazer ligamento por artroscopia. Eu falei, vocês estão malucos, né? Não é possível. E hoje a gente faz muito mais do que isso. Isso remonta à história, né? Se a gente lembrar que em 1940 um alemão chamado Kincher, ele inventou uma haste para fratura, para enfiar essa haste dentro do osso. Ele foi quase execrado na Alemanha. Passados 3 ou 4 anos, durante a guerra, ele virou um ídolo, porque ele usava essa técnica para poder colocar os soldados de novo na frente de batalha. Uma técnica que hoje se usa, claro, com inovações, mas o princípio acaba sendo o mesmo. Então, essas mudanças todas a gente tem que acompanhar. E talvez, Maurício, uma das coisas que me coloca sempre na vanguarda, modéstia à parte, é eu estar sempre ligado nas coisas novas. Eu uso uma frase célebre quando eu termino minhas aulas, sempre, que é mente aberta, como a fotografia do Einstein, e visão crítica. Então, você tem que estar aberto para aprender. Eu estou aberto para aprender todo dia, mas eu tenho que ter a visão crítica para não entrar em coisas que realmente não sejam boas e ter a humildade de dizer, olha, isso aqui eu já fiz, não foi bom, não façam, ou isso aqui eu fiz, foi bom, passe essa experiência adiante. Então, eu acho que a inovação, a tecnologia dentro da ortopedia é uma realidade. Fazer a cirurgia robótica hoje, como a gente tem feito, é algo impressionante, realmente impressionante, mas que não fique a ideia de que você vai lá apertar o botão e o robô vai operar para você. Ainda você tem que programar, planejar, mas te dá uma previsibilidade, uma segurança muito grande e no fundo é o benefício que o paciente acaba recebendo. É interessante que a sua resposta acabou calhando com a minha próxima pergunta, que na realidade os próprios pacientes que passam conosco na fisioterapia acabam perguntando, né? E a gente não sabe exatamente responder, mas é o seguinte, o que evoluiu? A tecnologia, a medicina, a bioengenharia ou o médico? Eu acho que tudo, sem dúvida nenhuma, tudo. Tá. O médico, veja que interessante, início dos anos 90 ou até 2000, a grande inovação foi voltar à anatomia, voltar a estudar anatomia, para a gente poder fazer as cirurgias ao modelo da anatomia que o grande arquiteto do universo fez. Então você fala, mas como assim? Mas a anatomia mudou desde a época de Adão e Eva? Provavelmente não, mas a forma de enxergar, de entender e de reproduzir mudou muito. Aí é o médico. Associado a isso, veio a tecnologia. Eu posso hoje ver imagem, entender melhor as lesões, posso usar instrumentos que facilitam tecnicamente, até o uso da robótica. Enfim, é um conjunto de coisas que fizeram com que a medicina como um todo evoluísse e evolui a cada dia. Não dá para parar. Quer dizer, o dia que você parar de aprender ou de realizar, e aí eu sigo uma máxima de um mentor que eu tive, que foi o Dr. Jimmy Andrews, em 1984, que até hoje está em plena atividade, a todo vapor, e ele terminava a aula com uma fotografia da esposa dele, dizendo assim, Jimmy, se você tem que contar o que você fez ontem, é porque você não tem nada de novo para contar o que fez, para contar o que você faz hoje. Quer dizer, dando uma amostra clara de que a gente tem que estar sempre com o radar ligado, você tem que estar sempre indo atrás de coisas novas e é o que a gente procura fazer, porque senão você fica no tempo. Isso é tecnologia, a história conta isso. A história faz isso, com que isso ocorra. Então, se você observar bem, uma televisão, por exemplo, que para emplacar 50 milhões de pessoas levou 75 anos. O rádio, para atingir 50 milhões, levou 38 anos. A internet 10, o celular, o iPhone 3 anos e esses brinquedinhos de criança aí, brinquedos que eles usam, 15 dias para atingir 50 milhões de pessoas. Então não dá para dormir, não dá para ir contra a corrente, não dá para você pensar como uma Kodak pensou. A Kodak foi quem inventou a câmera digital.
Só que o board da Kodak achou que na época tinha que investir no filme de alta sensibilidade. Eu cheguei a comprar filme de 400 asas para poder tirar fotografias de melhor qualidade. E o que aconteceu? Morreu e a vida digital veio. Então, a gente tem que estar sempre esperto, ligado nas novidades e apostar, obviamente, nas coisas certas, né? Tem que ter o bom senso e talvez a sorte de você estar indo para o caminho certo. Nossa, que isto sirva de lição para todas as profissões, né? E não foi apenas para ortopedia, não. A gente vai assim, você vai falando, a gente vai vestindo uma carapuça aqui, né? Então, é importante não parar nunca, não parar nunca. Doutor, estamos indo já para o final aqui, mas nós vamos entrar em alguns detalhes aqui. A MG Fisiocast, ela é direcionada para pacientes, para as pessoas que querem um pouco mais de informação desmistificada da física, não quer saber a técnica, o que a gente faz, deixa de fazer, mas como é que foi essa relação? Eu acho que ao longo desses... Eu estou com 37 anos de formado, dá para a gente sentar aqui e falar um pouquinho do que a gente... da forma que a gente viveu, mas é o seguinte, eu gostaria que o senhor falasse agora direto para a fisioterapia, né, pro fisioterapeuta, que é o seguinte: eu sei que o senhor é um grande admirador da fisioterapia, eu posso falar. Eu o conheci em 1995, né? Eu morava em Campinas e gostaria de vir trabalhar em São Paulo, que eu achava onde tinham as maiores oportunidades. Se a gente for contar na sua história, que eu ficava na sua sala de espera ali, o negócio vai longe aqui, né? Mas a ideia é o seguinte: eu lembro quando eu não sabia quem era o senhor, e quando o senhor saiu de lá tudo, eu me apresentei da seguinte forma: doutor Moisés, eu sou o seu fisioterapeuta, mas o senhor não sabe ainda. É verdade. Foi assim que eu me apresentei para o doutor Moisés. Então, e coloquei. Ele fez uma carta datilografada na época, e lhe dei essa mesma carta 10 anos depois, quando o senhor fez 10 anos de Instituto Cohen, né? Então, nem tudo são flores, a gente teve dificuldades, teve uma série de coisas, mas o nosso saldo é muito positivo, né? Com certeza. E aí, mesmo o senhor admirando a fisioterapia, qual é a sua visão da fisioterapia ortopédica e da fisioterapia esportiva no Brasil, e se nós devemos algo para fora do Brasil? Quer dizer, gostaria que o senhor desse o recado para os nossos fisioterapeutas sobre a fisioterapia. Bom, eu falo isso com muita vontade, com muita tranquilidade, porque eu sempre valorizei a fisioterapia como um complemento importante do tratamento ortopédico. Eu me lembro, desde que eu tinha a clínica, eu fazia reuniões quinzenais ou mensais com fisioterapeutas, onde eu procurava passar um pouco do meu conhecimento e com certeza aprendia muito do conhecimento do fisioterapeuta. Eu admiro e acho muito importante. Fico triste muitas vezes, Maurício, porque às vezes existe uma certa competitividade que eu não enxergo dessa forma, ou de fisioterapeutas que acabam extrapolando, indo além do que ele tem competência em termos de formação, porque senão ele teria feito medicina, e vice-versa. Portanto, eu não sou partidário de que não possa haver essa conjugação, essa união de conhecimento entre o fisioterapeuta e o médico. Cada um tem que saber o seu lugar. E, às vezes, isso é levado de forma errada e abala um pouco esse relacionamento. Eu acho realmente ruim o fisioterapeuta não assistir congressos ortopédicos e vice-versa, se eu quiser, por conta de maus profissionais ou maus políticos que levam a coisa para um caminho que não é real e não é verdadeiro. Até porque a informação hoje está muito aberta. Você vai no Dr. Google, você vê cirurgia do que você quiser, você vê técnica, você vê o que você quiser. Então ninguém vai sair de lá operando, pegando bisturi e operando. Não é isso. Mas é trocar experiência, trocar informação. Acho que esse é o grande valor. Isso me fez crescer muito na vida e, com certeza, os que convivem comigo puderam assistir cirurgias ao vivo ali, como você já foi, muitos já foram, para entender como é que faz um ligamento, como é que faz uma prótese, para você saber o que você está fazendo com o paciente e de onde veio aquilo lá. Então, eu vejo muito bem a fisioterapia brasileira hoje,
eu não tenho dúvida também em dizer, com muita tranquilidade, atingir um nível de excelência que não fica nada a dever, pelo contrário, acho que fica muito a ensinar para a fisioterapia internacional. Haja visto que vários fisioterapeutas, crias nossas, hoje são fisioterapeutas dos mais importantes atletas do mundo, morando fora, cuidando desses atletas. Então, eu só tenho a agradecer aquilo que eu tive como retribuição da fisioterapia, porque você acaba sendo também uma referência e, ao mesmo tempo, valorizar essa relação que eu sempre tive e continuo tendo com a fisioterapia. Doutor Moisés, para finalizar, gostaria de, mais uma vez, agradecer o aceite do senhor. O senhor é uma pessoa extremamente ocupada, né? E o senhor sempre arruma tempo para nós, para mim principalmente. E gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí para a gente encerrar e saber se o senhor gostou da nossa homenagem aí que nós fizemos. Eu gostei de várias coisas, né? Gostei de estar aqui, de conhecer, de ver velhos amigos, grandes amigos. Um dia eu também já fiz um podcast que não se chamava podcast, né? Entrevistando pessoas importantes e me senti muito bem. E você fez parte de tudo isso. Então, ver você hoje assumindo esse bastão me deixa muito contente, me deixa muito feliz. E em homenagem, eu chegar aqui no estúdio, vocês fazendo uma retrospectiva aí de um monte de gente que eu tenha tratado, passa realmente um filme na nossa cabeça. Eu só tenho a agradecer e não existe nada melhor na vida do que a gente poder ser reconhecido pelos nossos pares, né? Você poder perceber que alguma coisa do que você fez vai servir como legado, vai servir como exemplo, e é isso que a gente que nos motiva e que nos move. Eu é que agradeço muito, parabenizo pela iniciativa e me coloco sempre à disposição naquilo que eu puder fazer para que você possa ter sempre esse sucesso e mais sucesso como já tem tido. Amém. Esse é o Dr. Moisés Cohen, nosso convidado. Agradeço muito ao Dr. Moisés, ao nosso diretor Hélio Silliman, que é um parceiro querido, que pôde ajudar a gente a realizar esse sonho, um grande motivador. O Hélio é especial. O Hélio é um cara que viveu o nosso instituto. Eu nunca pedi, mas ele sugeriu, e quando ele sugeriu eu aceitava, de fazer um institucional, porque o cara não brinca em serviço, não é para amador. E realmente fez institucional maravilhoso, como tem feito esse podcast seu aqui, maravilhoso. Eu agradeço publicamente ao Hélio e a iniciativa e todo o apoio que ele tem dado a gente, e a forma como ele me recebeu aqui hoje foi simplesmente maravilhosa. Não, é maravilhoso. Também a equipe dele é espetacular, doutor. Ele desenvolve, a equipe que ele tem de retaguarda aqui é espetacular. E eu queria também manter minha gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast.